Graças a Deus. Meus irmãos amados, com alegria quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que é bom, é misericordioso, é maravilhoso, me deu uma mensagem para entregar aos irmãos. E eu quero, com a ajuda do Senhor, me esforçar para entregar o que eu recebi do Senhor. Antes de entregar a mensagem que o Senhor Jesus me deu, eu quero pedir a vocês licença para me expressar muito rapidamente. Minha família e eu estamos vivendo um momento muito especial. A Andressa está completando 15 anos, é minha filha mais nova, a Karen já tem 18, e elas são maravilhosas. Minhas filhas são maravilhosas. As melhores palavras para expressar a bondade delas eu posso usar. E o fato de ela estar aniversariando para nós é especial demais. Segunda coisa, o prazer de estar com os irmãos em Maceió, em Alagoas, mais uma vez. Nós já estivemos em ocasiões anteriores, inclusive acompanhando o nosso pastor, nosso presidente, pastor Raposo. E estar aqui com os irmãos é muito precioso para nós. Nós estamos vivendo um tempo especial e viver com os irmãos esses dias para nós é marcante. Chegamos aqui no sábado, fomos recepcionados e bem tratados, maravilhosamente bem tratados pelo pastor Wilton Padilha, pela irmã Berenice, e nos receberam bem demais, fiquei até acanhado. Eu até disse, pastor Isaldo, quando ele voltar ao Maranhão, eu preciso ir ao aeroporto com um tapete vermelho no carro, estender para ele lá. E aqui em Maceió, sob os cuidados do nosso pastor Isaldo, para mim é maravilhoso. Desde 2016, eu escuto o pastor Isaldo praticamente toda semana. E Deus sabe que muitas vezes, com o computador na mão, lá no quartozinho que eu luto, eu tenho ouvido o pastor, tenho mais de 100 mensagens gravadas no computador que eu baixo, que se um dia der um problema na internet, elas estão guardadas. Mais de 100. E sempre ouvindo o pastor, e o respeito, a amizade, a admiração que eu tenho por ele muito grande. E estar aqui com o pastor Isaldo é muito precioso para nós. Amém? Eu não tenho muito jeito com essas primeiras palavras, mas é isso. Que Deus abençoe. Eu quero convidá-los para abrirmos a Bíblia. A mensagem do Senhor para nós está em Atos, capítulo 2. Aqui nós temos a mensagem do Senhor. Eu creio, irmãos, em direção de Deus para a palavra. Eu estive orando ao Senhor, buscando a Deus, e eu tenho certeza que a mensagem do Senhor para nós é esta. Atos 2, agradecer também a Deus pela vida do pastor Olímpio, sempre muito prestativo, amigo, agradável com a gente sempre. Glória a Deus. Irmãos, Atos 2, capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Eu estou com a corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos amados, eu quero, com base nesse texto, falar aos irmãos sobre
as marcas de uma igreja pentecostal. Marcas de uma igreja pentecostal. Começar lembrando que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Nós somos, pela graça de Deus, pentecostais. Significa que nós estamos ligados ao movimento de Atos 2. Nós nos identificamos com o que aconteceu em Atos 2. Quando digo que sou pentecostal, eu estou assumindo uma identificação com o que nós acabamos de ler aqui. O registro de Atos 2 fala de uma igreja pentecostal, por causa do dia de Pentecostes que os judeus comemoravam, os irmãos sabem disso. E eu quero, com a ajuda do Senhor, olhando para esse texto, identificar algumas marcas de uma igreja que é pentecostal. A primeira delas é que a igreja pentecostal tem o costume de se reunir. É a primeira marca, o costume de se reunir. A base bíblica para isso está no capítulo 2 e o versículo 46. A Bíblia diz que aqueles irmãos se reuniam todos os dias no templo. O registro do Pentecostes começa mostrando que a igreja se reunia. Eles tinham o hábito de se reunir. Eles estavam no templo, se congregavam. Não era apenas algo de tempos em tempo. Eles estavam na igreja sempre. Isso para nós serve para nos dizer que não existe crença pentecostal isolada. Não existe Pentecostes sem igreja. Geralmente, o pentecostalismo está ligado ao hábito de se congregar. Não só uma coisa assim alternada, de tempos em tempos, mas ao costume de estar na igreja. Infelizmente, alguns irmãos, algumas pessoas, acham que a igreja é dispensável. Hoje eu já ouvi o pastor Oswaldo ministrando sobre isso. Já existe um movimento muito grande dos desigrejados. Alguém que acha que a igreja não é necessária, que pode servir a Deus em casa, que não tem necessidade de estar no culto, na congregação. Quando nós lemos no Salmo 84, ali há algumas declarações do homem de Deus que servem para nós nesse sentido. A Bíblia diz ali que o homem de Deus disse: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar qualquer. Não importa qual seja o lugar. Pode ser um lugar de delícias, pode ser um paraíso. O homem de Deus disse assim: eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer que seja o outro lugar. Olha, irmãos, é estranho quando uma pessoa não tem o desejo de estar na casa do Senhor. Quando uma pessoa tem a presença do Senhor, a presença de Deus nos atrai para o templo. Nós queremos caminhar para a congregação dos santos. O homem de Deus disse ali: eu preferiria estar no portão do templo, né? No portão da casa de Deus, do que na casa dos maus. Olha, irmãos, essa identificação é uma marca maravilhosa dos pentecostais. Os crentes se reúnem de todas as partes da cidade para chegar à congregação. E nós temos o costume de fazer isso. Não é só uma questão, como eu já disse aos irmãos, de tempos em tempos. Eu me lembro, pastor Oswaldo, eu trabalhei em 2001 numa repartição pública, isso há 23 anos, e um moço disse assim: você é de qual igreja? Eu disse: da Assembleia de Deus. Aí ele falou: eu também frequento a Assembleia de Deus. E eu com aquilo fiquei assim olhando, frequento a Assembleia de Deus, e eu não achei vantagem na declaração dele, porque nós não frequentamos a Assembleia de Deus,
Nós fazemos parte da Assembleia de Deus. Nós vivemos aqui. Eu não sou crente para frequentar a Assembleia de Deus. Nós vivemos, é o nosso costume, é o hábito da igreja de ir para o culto. Lá em casa, eu creio que é assim também com os irmãos. Lá em casa nós não temos o costume, a minha família não diz assim, nós vamos para o culto hoje, não, nós nos arrumamos automaticamente. Quando começou a anoitecer, 6 horas, 6h20, todo mundo começa a se aprontar e saímos para a congregação. E isso é sempre. Aqui em Atos 2, o registro começa dizendo assim, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Geralmente, meus irmãos, o movimento pentecostal acontece na reunião dos salvos. É quando os crentes se reúnem com a Bíblia na mão, a harpa, o lenço, o hábito de levantar a voz e dizer glória a Deus, aleluia. O mover de Deus acontece. 1 Coríntios 14, 26, a Bíblia diz assim, e quando vos ajuntais, aí um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem língua, o outro tem interpretação, e assim a fé de um vai completando o outro. Nenhum de nós somos completos, isolados. Uma das razões para nós nos congregarmos é que a congregação acaba nos consolando, nos fortalecendo. Eu não tenho, minha irmã tem, e isso acaba contagiando uns aos outros, né? O dom de um vai completando o outro. Eu não tenho interpretação de línguas, o irmão tem. E aí esse dom vai completando ao outro. No mesmo Salmo, capítulo 84, lá pelo versículo 8, ele diz assim, eu tenho saudades dos pátios do templo. Você vê que ele se sentia bem até no pátio do templo, até de ficar lá fora. Eu conheço irmãos que ele não pode se congregar o tempo todo do culto, aí ele trabalha, quando sai do emprego já é 6h30, 7 da noite, mas ele vem para a igreja, pelo menos para ficar lá na calçada sentado, pelo menos para ficar na janela, não é assim? Para ter o ambiente do culto ao Senhor, é o carinho pelo templo do Senhor. Irmãos, eu tenho dificuldade de aceitar a crença pentecostal de alguém que se isola, que não prefere estar na congregação do Senhor. Aqui você vê o homem de Deus com um carinho pela igreja, com o sentimento de cuidado com a congregação. Ele disse, eu preferiria estar nos pátios. Todo crente pentecostal, eu quero declarar isso aqui claramente, ele tem o desejo de estar na casa do Senhor. Estar na reunião dos santos é agradável, é maravilhoso. Nós amamos isso. Os pastores sabem, os irmãos que são de mais tempo na igreja, nós costumamos dizer assim, a nossa Assembleia de Deus, não é verdade? A gente tem esse costume de dizer assim, irmãos, a nossa Assembleia de Deus. Hoje parece que uma geração mais nova está perdendo esse carinho pela igreja. É claro que nós somos admoestados, ensinados a amar primeiro a Deus, não resta dúvida, mas a verdadeira crença ensina a amar também a congregação. Eu gosto da Assembleia de Deus. Hoje é importante dizer assim, eu sou evangélico, né? É até chique dizer eu sou evangélico. Eu ainda sou do tempo que eu gosto mais de dizer assim, que eu sou crente. Eu não gosto de dizer assim, né? Quando a pessoa pergunta assim, você é evangélico? Eu acho bom. Mas eu acho bom mesmo é quando diz assim, o irmão é crente. Eu acho bom demais, eu digo sou crente. E de qual igreja? Aí eu acho melhor ainda. Eu digo da Assembleia de Deus. Da onde é que você é? Eu digo sou da Assembleia de Deus, acho bom. Ah, mas a igreja tem defeito. Eu amo a Assembleia de Deus, irmão. Eu dou graças a Deus pela Assembleia de Deus. Eu estou há 26 anos me congregando. Eu não sei o que é ir para uma festa. Eu tenho minha ruidadezinha, é verdade.
mas eu sou crente há 26 anos. E praticamente todos os dias eu estou no meio dos crentes. E depois, há 16 anos, pela graça de Deus, pastor, aí é que eu me misturei mesmo com os crentes. Hoje, pastor Oswaldo, eu vou dormir meia-noite, sempre eu durmo 12 horas da noite, com os crentes na cabeça. E quando eu acordo 5 horas da manhã, é pensando nos crentes. Hoje eu levantei 5 da manhã, foi pensando nos crentes. Aonde eu estou é embolado, misturado com os crentes. Isso é maravilhoso. O verdadeiro pentecostal, ele tem o santo prazer de estar na casa de Deus. Oh, quanto amo a tua lei, disse o homem de Deus. Ela é a minha meditação todo dia. E eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quero repetir, é estranho quando você vê uma pessoa que não tem o prazer de se congregar. O irmão vai para o culto hoje? Não, hoje eu não vou. O irmão não vai para o culto? Vou não. Hoje é a ceia. Hoje, antigamente, os irmãos também... Eu não sou antigo, eu tenho 42 anos. Quando eu tiver com 95, eu não sou antigo ainda, não. Não tem esse negócio de antigamente, né? Para mim, não. Eu estou botando... A minha filha diz, papai, eu arrumei um pendrive com seus hinos para nós levar para a viagem. Eu digo, hino de velho, né, minha filha? Ela disse, só riu, né? E eu entendi que ela disse, os seus hinos é aqueles hinos bons, né? Eu estou ouvindo um cantor, quando ele diz assim, tira o pé do chão. Eu digo, tira daí, bota outro, que esse negócio de tirar o pé do chão não é do meu, não. Bota outro aí. Eu já tiro ele de lá. Quando diz tira o pé do chão, eu gosto daqueles hinos de crente mesmo. Irmão, eu acho bom o movimento de crente. O crente é com a Bíblia, eu gosto da Bíblia. Os crentes é com oração, eu gosto de oração. Os crentes é pregando o Evangelho. Quando eu vou passando na rua que eu vejo um crente com a Bíblia na mão, microfone, animado, suado, dá vontade de eu parar o carro e me embolar com ele. Eu digo, eu vou parar e ajudar, que eu sou daquele negócio ali, né? Assim, Os crentes, irmão, é bom. Quando a gente chega, eu não congrego aqui em Maceió, mas quando chegou, meu irmão, graças a Deus, esse ambiente tem a glória de Deus. E nós nos identificamos aqui. Todo crente pentecostal que ele tem o Espírito de Deus na vida, ele ama estar na presença do Senhor. Faz falta quando a gente não está. Irmãos, todos nós temos, eu já falei aqui que eu tenho ruindadezinha, não já? A senhora também tem. Os irmãos estão ouvindo, é arriscado ter também. E você já pensou, se não fosse o hábito de se congregar, nós ficaríamos insuportáveis. Olha, pastor, eu penso que se não fosse o congregar, a caatinga seria grande, irmão. Nós ficaríamos insuportáveis. Mas aí a gente vem para um culto quando a gente vai saindo, aí o bom cheiro de Cristo Jesus vai pegando na gente. É já que a glória de Deus vai tomar conta desse ambiente. Aí nós vamos sair daqui perfumados, brilhando. Se tem alguma coisa a ser tratada, o Espírito de Deus vai jogando por terra. E quando sairmos, vamos brilhando para a glória de Deus. Eu não vou abandonar a congregação. Nós vamos ficar nos congregando até Jesus voltar. E no dia que Ele voltar, nós vamos subir numa grande igreja. E lá no céu, reunidos com o Senhor. Primeira marca de uma igreja pentecostal. Coloque na sua cabeça o costume de se reunir. A segunda marca de uma igreja pentecostal é o falar em línguas estranhas. Olha, irmãos, aqui você vê as línguas estranhas como uma realidade de uma igreja pentecostal. Todo crente salvo deve buscar falar em línguas. A Bíblia, a palavra de Deus, diz aqui no texto que foram vistas por eles. Primeiro eles estavam reunidos. Aí segundo diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. As línguas estranhas estavam naquela igreja. Depois a Bíblia diz no versículo 4, diz assim, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Está na Bíblia.
os crentes cheios do Espírito Santo falam línguas estranhas. O apóstolo Paulo, ainda no começo da igreja, quando ele chegou em Éfeso, ele perguntou aos irmãos: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, é de se esperar receber o batismo com o Espírito Santo no ato da conversão. Ele disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram. Ele disse: nós nem ouvimos ainda falar que haja o Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo deve ter feito uma manhã pentecostal, uma tarde de poder, uma quinta do avivamento, alguma coisa, só uma oração de crente, não precisa nem ter esse nome. Só uma oração, porque antigamente não tinha esses nomes. Não tinha tarde de poder, os crentes se reuniam na igreja e Jesus operava. Sem ter nome, sem ter programação. Era só um ajuntamento. E de repente o mover de Deus tomava conta. Aí a Bíblia diz assim, Paulo, está na Bíblia, Paulo impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Irmãos, não é estranho um crente falar línguas estranhas. Estranho é alguém não falar. O crente cheio do Espírito Santo fala línguas estranhas. O próprio Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: eu dou graças a Deus que eu falo mais línguas do que todos vós. Ele tanto falava nas línguas da terra, como também nas línguas espirituais. Paulo era um homem cheio dos dons de Deus. E ele falava tanto as línguas dos idiomas da terra, ele era poliglota, como também ele falava das línguas estranhas. Ele deu testemunho dizendo: eu falo mais línguas do que todos vós. Ele era obreiro. Eu aprendi como obreiro que o trabalhador de Deus, ele tem, pastor, que está a um passo. Não é que ele tem que ser mais crente, mas é que ele tem que ter uma experiência com Deus mais aguçada. Os irmãos entendem isso? O trabalhador de Deus, ele não pode ser comum. Quando disseram para Eliseu: ei, nós temos, está na Bíblia, nós temos um negócio para contar para ti. Eliseu diga o que é. Ele disse: o Senhor vai tirar o teu profeta, o teu mestre. Ele disse: pode calar que eu sei também. Foi? Está na Bíblia. Ele disse: pode ficar calado, isso não é novidade, eu também sei. Quando o crente vier, um pastor, o obreiro que é experiente, ele tem também que compartilhar das coisas de Deus. Eu ouvi, pastor Isoldo, numa convenção nossa lá no estado, na Ceadema, um pastor dizer assim: eu sou tão feliz porque o meu presidente fala línguas estranhas. Olha que negócio. O pastor, eu estava do lado do pastor Raposo, aí ele disse assim: ô pastor Raposo, um culto como aqueles cultos que tem gosto de culto. Ele disse: pastor, viu pastor Jorge? Aí ele disse: pastor Raposo, ô pastor, eu sou tão feliz que o meu presidente fala línguas estranhas. Aí eu achei aquilo importante: o meu presidente fala línguas estranhas. Irmão, nós somos membros do corpo de Cristo. E as línguas estranhas em nosso meio, elas não são novidade, não é espanto para ninguém. Olha, na Assembleia de Deus, jovem fala línguas estranhas. Fala ou não fala? Fala. Na Assembleia de Deus, círculo de oração fala línguas estranhas. Na Assembleia de Deus, obreiro fala línguas estranhas. Na Assembleia de Deus, meninos, crianças fala línguas estranhas. Aleluia! Eu tenho 26 anos, pastor, aqui dentro. E uma das coisas mais bonitas que eu já vi na cidade de Codó, que é conhecida pela idolatria, eu estava num culto em Codó, isso há mais de 20 anos, eu era ainda até novo crente, irmão. Lá na janela tinha 2 meninos, mais ou menos de 8 a 10 anos. Aqueles meninos estavam sentados na janela, porque antigamente os cultos era muita gente, ficava na janela, né? Hoje não tem, porque parece que é mais, não sei. Aí eu lá na janela, e entupido de gente, os meninos na janela. Quando o cantor começou a botar o hino, que ele começou a cantar, irmão, aquele menino pegaram na mão um do outro aqui, tá na mão do outro, pegou, parece que pegou choque. Aí o menino de 8 anos, menino, criança, irmãos, levantaram da janela, pularam os 2 no meio da igreja, de mãos dadas, falando língua, a coisa mais bonita que tem.
Oh, como é bonito um crente cheio de Deus, chorando, abrindo a boca, derramando lágrimas e adorando a Deus em mistérios. Arabaceia, Oriqueia, Mandúria, Rai. Às vezes deles que nunca conheceu um idioma. Às vezes deles que nunca foram numa faculdade. Irmão bem simplesinho, que não sabe nem falar o português direito. Irmão lá da ponta da rua. Ou mesmo deles que são formados, que têm idiomas, que falam tanta coisa. Irmão, mas quando abre a boca em línguas estranhas é diferente. Não é verdade? É diferente. Deixa eu dizer para vocês que eu estou com medo daquele relógio, mas deixa eu dizer para vocês, o falar em línguas, definição básica, é uma expressão. Olha o que eu anotei para falar aos irmãos. O falar em línguas é uma expressão sobrenatural do Espírito de Deus em nós. Pastor Manuel, o que é falar em línguas? É uma expressão sobrenatural do Espírito de Deus em nós. A Bíblia diz, eu estou pregando com cuidado de pregar a Bíblia. A Bíblia diz assim, e todos falavam línguas conforme, não está assim? Conforme o Espírito concedia. Conceder é dar. Falavam em línguas, irmã Berenice, de acordo, conforme, do jeito que o Espírito dava. Aqui eu quero dizer duas coisas aos meus santos irmãos para você guardar na alma. Primeiro, não brinque com as línguas estranhas. Eu vou dizer algo pelo Espírito de Deus. Eu nunca vi um ou uma que debocha de línguas estranhas prosperar. Irmão, eu tenho medo, meu santo pastor, eu tenho medo quando eu vejo uma pessoa debochando, zombando de línguas estranhas. Eu não brinco, eu não digo nenhuma palavra em brincadeira. Não tem aquele negócio, aquelas palavras que parecem línguas que as pessoas usam para brincar. Eu digo, meu irmão, não mexa, isso é perigoso. Mexa não. Se é relação, se é referente ao Espírito de Deus, não brinque. Nunca vi um prosperar. O fim é triste. A segunda coisa, não queira manobrar línguas estranhas. Uma igreja pentecostal fala línguas estranhas pelo Espírito. Não é que nós aprendemos. Não precisa você dizer 10.000 glórias, porque quando eu era novo crente, eu queria ser batizado, uma pessoa me disse isso, diga 10.000 vezes glória a Deus que Ele te batiza. Aí eu fiquei glória, glória, eu contei bem umas 300. E não dava certo, eu digo, não é assim. Não é assim, você não precisa dizer 10.000 vezes glória. Às vezes, irmão, porque olha, as línguas estranhas é um mover do Espírito, e eu aprendi assim, a manifestação do Espírito é uma, mas a reação a essa manifestação é variada. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, 6 de dezembro de 97, eu não pulei. Eu não bati palmas. Eu estava ajoelhado no banco e no banco fiquei ajoelhado, falando línguas. Eu vejo irmãos que pulam. E qual é o problema disso? Uma vez o irmão disse, pastor, eu estou sentindo tanto poder que eu estou com vontade de pegar um banco desse e sair correndo com ele na rua. Aí eu disse, meu irmão, se tu trouxer de volta... Tu pode carregar, pastor, eu estou tão feliz, eu estou sentindo o poder de Deus. Eu digo, deixa, meu irmão. Ô irmão, você vê uma pessoa dando glória a Deus, não mexa não. Você vê uma pessoa derramando, pode dizer derramar o catarro? Pode derramar o catarro dele no chão, deixa lá. Pode ser o Espírito de Deus tratando. Aleluia, aleluia. Não é como nós queremos, é como Ele faz. Um dia desse, meu pastor estava pregando numa festa. Era um culto dos crentes, eu estava pregando. Quando eu sentei, pastor, o irmão que estava do meu lado falou línguas estranhas, a coisa mais bonita que tem na terra. Pei! Aí bateu palma aqui. Aí eu olhei para ele, eu pensei assim, meu Deus, e por que eu não falo desse jeito aí? Eu estou com 26 anos falando línguas.
Aí eu digo, como é esse negócio aí que esse irmão falou? Daquele jeito. Aí eu fiquei, digo, meu Deus, mas não tem quem faça daquele jeito ali. Tem não. Eu gostei, mas não tem quem faça daquele jeito. Não adianta manobrar. Se você for tentar aprender e fazer, não vai ser igual. Agora, quando o Espírito enche, aí não tem quem impeça. E eu quero já declarar pelo Espírito de Deus que está aqui: as línguas estranhas não vão desaparecer do meio da Assembleia de Deus. Eu vou falar línguas até o arrebatamento. É Jesus voltando e nós falando línguas estranhas. Deixa eu rapidamente lhe dizer 3 vantagens. Primeiro, as línguas estranhas cooperam para a nossa edificação pessoal. Irmãos, línguas estranhas na Bíblia é para edificação pessoal. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ele disse assim: o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Toda vez que falamos línguas estranhas pelo Espírito Santo, nós edificamos nossa fé. Eu li na Bíblia de Estudo Pentecostal, a BEP, que é uma referência para nós, né? A Assembleia de Deus usa a Bíblia de Estudo Pentecostal como norte, como orientação para o nosso estudo do assunto. E lá diz que as línguas estranhas correspondem a uma linguagem de oração que você, que eu, que nós não entendemos. E o Espírito conduz a nossa fala conforme a necessidade. Você sabe por que é que eu não mexo no irmão quando ele está no seu momento com Deus? Eu não sei a necessidade daquele irmão. Ah, pastor, mas aquele irmão está fazendo um movimento, está de um jeito. Você não sabe a necessidade dele, deixa lá. Eu até quero, o pastor da igreja está aqui, depois ele pode me corrigir, mas ele tem autoridade para isso. Eu até quero incentivar os irmãos ao hábito de orar em línguas estranhas. Eu tenho um pastor, eu conheço um pastor que ele disse, quando eu, olha isso aqui, isso é a palavra dele, não foi eu que disse. Quando eu passo 2 dias, disse ele, sem falar em línguas, eu já me preocupo. Eu passo 2 dias que não falo línguas estranhas, eu já fico caçando, meu Deus, o que é? Onde é que eu estou de pecado? Qual é a minha falta? Que eu não estou bem, eu não estou sentindo graça. E como você pode se acostumar sem? Então, as línguas estranhas são para edificação pessoal. Segunda coisa, as línguas estranhas, que são uma marca de uma igreja pentecostal, elas servem para a edificação da igreja. A Bíblia diz assim, na primeira carta, capítulo 14, no versículo seguinte, o homem de Deus disse assim: a não ser que haja intérprete, ou então que as interprete, para que a igreja seja edificada. Olha, irmãos, a Assembleia de Deus admite, veja isso aqui que eu não estou pregando heresia, a Assembleia de Deus admite o mover pentecostal. Por isso que eu comecei dizendo aos irmãos, lembrando que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Nós respeitamos as outras, amamos as outras, mas a nossa natureza é pentecostal. Nós admitimos o quê? Que o poder de Deus pode se manifestar, que o Senhor nosso Deus pode trazer uma mensagem através das línguas estranhas. Pode ou não pode? Como é, vamos lá, como é o modelo de culto na Assembleia de Deus? O pastor está pregando, ou então na hora do louvor, aí o Senhor Jesus levanta uma pessoa do púlpito, ou lá do meio da igreja, ou uma jovem que marcha, que levanta a mão e entrega uma mensagem. Sim ou não? Sim. Entrega. E nós não vamos deixar de crer nisso. Eu estava pregando no nosso tempo central, lá em Bacabal, num culto de doutrina, segunda-feira. Quando o pastor me deu a oportunidade para pregar, quando eu terminei de pregar, pastor, eu sentei aqui no meu lugarzinho lá. Quando eu me sentei, o pastor que é colega nosso lá do ministério, quando eu me sentei, a igreja falando em línguas, eu me sentei, ele disse assim: você, em línguas estranhas, declarou pelo poder de Deus isso, isso e isso. Eu digo, amém. Não é, pastor? Ele interpretou. Na hora que eu me sentei, ele disse, pastor, quando o senhor disparou em línguas, o Senhor Jesus declarou isso, isso e isso. Aí eu chorei, peguei na mão dele e disse, amém.
porque nós admitimos isso. Aleluia. Terceiro, as línguas estranhas podem ser uma maneira de participarmos dos propósitos de Deus na terra. Olha, irmãos, o nosso Deus, eu gosto de orar dizendo assim: o nosso Deus é o Deus de propósitos eternos. O nosso Deus é o Deus de propósitos eternos. E existem propósitos de Deus permanentes na eternidade. E pode ser que Ele queira usar de misericórdia para comigo e me acionar para eu participar de um propósito dEle. De repente Deus tem algo que Ele quer fazer em Maceió, e num culto como esse, Ele levanta um guerreiro em oração. Num culto como esse, Ele desperta alguém em mistério para participar da sua obra na terra. Pode ser que agora tenha um mistério de Deus se desenrolando em Maceió, em Alagoas, e Ele queira levantar alguém. Se você pode, feche os seus olhos e diga ao Espírito Santo: eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, e eu creio que o Espírito de Deus está comunicando algo com alguém esta noite. Como já disse, quero repetir: as línguas estranhas não vão desaparecer da Assembleia de Deus. Em Maceió, os crentes vão continuar falando línguas, adorando a Deus em mistério, porque o Espírito de Deus faz isto. Aleluia! 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 Deixa eu continuar só mais um pouquinho pela Bíblia. A terceira marca, eu já disse que a primeira é o costume de se reunir. A segunda, o falar em línguas. A terceira marca de uma igreja pentecostal, o barulho nos cultos. Olha, irmãos, a Bíblia diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz: e encheu toda a casa. Olha, irmãos, vamos usar a imaginação aqui, é a Bíblia. Vamos usar a imaginação. Imagina um culto como que ficou aquele culto. Imagina você estar num culto, de repente, as janelas, que naquele tempo não tinha ar-condicionado, aí o Espírito de Deus soprando como um vento, passando pela janela. Aí o som estridente. Bum! Antigamente, minha irmã, era tanta glória na igreja que os crentes, sentindo o peso da glória, iam para o chão. Ô, meu pastor, a glória de Deus pesa. Eu não acredito em glória de Deus que a pessoa disse: eu estou sentindo a glória. Aí ele não tem um chorozinho na cara dele, a cara mais limpa do mundo. Aí ele não se quebranta, irmão. Quando a glória de Deus se manifesta, pesa. Arabaia, Sévia. Aí você tem que se curvar perante a grandeza de Deus. Que haja temor do Senhor sobre nós. Arabalaia, Kévia. Tem coveia, sai. Quando a glória se manifesta, a gente sente o peso, irmão. E eu quero dizer algo aqui, olhe. Aonde o Espírito de Deus está, tem barulho. Ramandúria, Kevin, aonde o Espírito de Deus está. Se o Espírito de Deus entrar, tem movimento. Como era, irmão, isso aqui é coisa do céu para nós. Como era no Antigo Testamento. Qual era a igreja do Antigo Testamento? Era Israel? Sim ou não?
No Antigo Testamento, até hoje são, porque o judeu nunca deixou de ser judeu, eles são de Deus. Tem a ruindade deles, mas são de Deus, né? Aí nós também tem, aí é de Deus. Os judeus são de Deus. Quem que não sabe disso? Irmão, e como eram os judeus? Aonde Israel se reunia para dizer, vamos fazer o culto ao Senhor, pense numa zoada. Não é, pastor? Está na Bíblia. Que até de longe, eu li no Antigo Testamento, pastor, diz assim, até de longe se ouvia. Pai! Aí o que era? É o judeu que estão fazendo festa. Aonde Israel se reunia, pense no barulho. Israel no Antigo Testamento era o povo do barulho. E eu estava lendo, no céu também é assim. Eu li hoje, para trazer aos irmãos, Apocalipse 5:11. Diz assim, eu ouvi a voz de muitos anjos. E ele identifica lá na Bíblia dizendo assim, milhares de milhares e milhões de milhões. Aí diz assim, com grande voz. Olha, pastor, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vi milhares de milhares e milhões de milhões. Pensa quanto anjo. Aí diz assim, e com grande voz. Você já imaginou o barulho que milhões de anjos fazem? Irmão, é barulho. Pense em barulho. A glória de Deus tem barulho no meio. Eu quero dizer uma coisa, pastor, aqui, que eu não quero assustar ninguém. Mas deixa eu dizer, eu vou dizer, assumindo a responsabilidade, eu dizendo. Não precisa você dizer assim, eu comunico, não. Eu vou dizer por mim. Desconfie quando você vê um povo calado demais. Se tiver calado demais, olha o que eu estou dizendo, eu estou medindo as palavras. Se você vê um povo calado demais, desconfie se é de Deus. Eu tenho a minha desconfiança. Quando você vê que é de Deus, tem um barulho. Aleluia. A Assembleia de Deus, irmão, desde o começo foi sempre uma igreja barulhenta. Para onde os crentes iam, pensa na zoada. Os crentes já iam para o culto glorificando a Deus. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos aqui pelo Espírito de Deus. Olha, irmãos, e foi esse barulho que fez a grandeza da Assembleia de Deus. Não foi nosso diploma não, pastor. Eu sou a favor do diploma. Eu tenho bem uns 3 lá em casa guardados de graduação, curso superior. Eu não sei nem cadê, onde é que eles estão, não sei. Mas eles estão lá. Agora, o que fez a Assembleia de Deus ser uma igreja grande no Brasil foi o santo barulho. Nós começamos com 2 crentes estrangeiros comendo manga nas ruas de Belém, mas fazendo barulho e atraindo as pessoas. Comiei candúria sérvia. Alabaia cai. Olha, está aqui na Bíblia, está aqui. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Irmão, eu já vi, pastor Oswaldo, pessoas. Eu estava pregando em Teresina uma vez, e o culto ficou bom. Como diz o nosso pastor, ficou com gosto de culto. Irmão, vinha gente da rua chorando. Entrava bem aqui na dizer, eu quero aceitar Jesus. E quando não tem um barulho, irmão, fica numa frieza que não tem ninguém. Até as ofertas da mirrada. Culto na Assembleia de Deus sem barulho, até a oferta é pequena. Mas quando tem barulho, irmão, a glória de Deus se manifesta. Quando tem barulho, atrai as almas. Olha, eu estava numa convenção em Caxias em 2010, na Ceadema, em Caxias. O pastor conhece lá. Aí era um ginásio. Irmão, e eu não sei aqui, mas lá nós temos esse pecado. Eu nesse dia estava em pecado também lá.
A gente fica lá nas bancas de livro, nas bancas de merenda, os pastores comendo, conversando. 2.000 e tantos pastores. Aí eu estava lá também. Era uma tarde. E aí nós estávamos lá, um monte de pastor nas bancas, nas lanchonetes, olhando o livro. E eu estava olhando um livro lá, que eu sempre gostei de livro. Aí eu olhando, quando de repente um barulhozão, bem, lá no rumo do ginásio, onde estava tendo o culto, a convenção. E eu, pastor, lá, eu digo, aí quando eu vi alguém, disse assim, Deus está usando o pastor Raposo. Irmão, aí a zoada começou a aumentar e eu corri para lá. Quando eu corri, não deu mais de eu entrar, eu fiquei no alambrado, assim, no gradeado, e aí sentindo o poder de Deus e com medo de cair, dizendo glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero dizer aqui, só o barulho já é suficiente, irmão. Não precisa investir em outra coisa. Se o barulho permanecer na igreja, ele vai atrair as almas, vai vir gente chorando, sua casa vai se converter. Não pare de fazer esse barulho. Cadê o barulho na Assembleia de Deus? Levanta a sua mão. Cadê os crentes pentecostal? É este barulho que atrai a glória de Deus. Atai, eu canto, curve sua cabeça, feche seus olhos, só por um instante. Faça o compromisso com Deus, papai. Eu vou continuar fazendo barulho, eu vou continuar adorando, eu vou continuar dando glória. Aleluia. Caio Sévia, Uri Coraio Sévia, Maceió vai ser atraída pelo barulho da igreja. Daí, ai, Arabai. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem, olha aí o barulho do povo pentecostal. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Está proibido falar em português, é línguas estranhas. Pastor, estou sentindo graça, abre a boca em línguas estranhas. Tem obreiro chorando, pastor. É o Espírito comunicando algo, é o Espírito levantando alguém, é o Espírito trabalhando. Eita, que a glória de Deus está aqui. Equipe, ai, tem calabateia, papai, papai, papai. Papai, papai, ô irmão, ainda tem espaço para quem quer adorar o Pai. Derrame suas lágrimas, adore a Deus. Eu quero comunicar aos irmãos, para dizer amém, já pedi autorização ao pastor da igreja. A quarta marca, para me encerrar, só mais 4 minutos. Olha, irmãos, primeira marca de uma igreja pentecostal é o costume de se reunir. A segunda marca, o falar em línguas. A terceira marca, o barulho dos cultos. E no texto, a quarta marca de uma igreja pentecostal, o quebrantamento. Retratando aquele momento, o homem de Deus escreveu pelo Espírito Santo, no versículo 13, dizendo assim: eles foram tidos como bêbados. Imagine, pense no estado daqueles irmãos. Pense no estado daqueles irmãos. Eles foram tidos como bêbados. Para uma sociedade apontar uma pessoa e dizer assim: bebeu demais, ele não está normal.
para uma sociedade olhar para alguém e dizer assim: bebeu demais, é porque essa pessoa não está normal. E eu vou dizer algo para você guardar na alma e se preocupar hoje à noite. Eu vou dizer algo, minha irmã, você que ora pela igreja, você que ora pelo anjo desta igreja, o pastor Osvaldo. Eu vou dizer algo pelo Espírito para você guardar na alma e se preocupar esta noite. Um dos nossos problemas é que nós estamos normais demais. Nós estamos normais demais. Eu aprendi pela Bíblia que o movimento pentecostal altera a normalidade das pessoas e dos ambientes. Eu já vi gente dizer assim: eu não vou pular. Você não vai pular? Vou não. Você não sabe o peso da glória de Deus. Irmãos, eu sou pastor de igreja. Há 16 anos eu auxilio o pastor da igreja, o presidente da nossa convenção. Ele também, eu nunca vi assim o pastor Raposo sair correndo na igreja, pulando, dando cambalhota. Mas se eu ver, eu vou junto com ele. No dia que eu ver o pastor carregando um banco na cabeça, dando glória a Jesus, eu pego outro e carrego com ele. Pastor, mas isso é meninice, irmão. Olha, os crentes espirituais, eles sabem que tem meninice, mas sabem que tem movimento de Deus também na terra. Não tem? Tem. Se acabar, olha, irmão, se acabar, o pastor Padilha está nos ajudando. Se acabar o menino, nós vamos acabar a igreja. Olha, pastor, vou dizer uma coisa aqui real. Essa semana passada, lá na nossa sede, que o pastor Osvaldo pregou lá para nós, e se Deus quiser vai voltar a pregar, lá na nossa sede, um obreiro de uma igreja tradicional, não vou dizer o nome, não precisa, e hoje é tudo gravado, ele do meu lado, de uma igreja tradicional, ele sentado do meu lado, ele é obreiro lá, de uma igreja tradicional, do meu lado, sentado aqui na cadeira perto do presidente, ele disse assim: pastor Manuel, a nossa igreja está precisando pegar um pouquinho da Assembleia de Deus. Ele disse assim: olha, nós lá não tinha negócio de clamor. Ele disse, eu nunca fui lá, acho que não vou, eu não conheço lá. Aí ele disse: nós não tinha negócio de clamor, lá ninguém fazia clamor. Pois pastor, você acredita que no tempo desse para cá nós já estamos fazendo clamor? Ele disse lá para nós, para mim, no púlpito do lado do pastor. Aí eu disse: pois tem mais outras coisas para vocês fazerem também. Ele disse: lá nós já tem clamor, pastor, porque nós estávamos descobrindo que nós ia ficar só o banco na igreja. Lá não cresce, não vai ninguém, porque é aquilo que eu disse, às vezes, porque eu falei calado demais. Vocês entenderam, né? Às vezes aquilo, aí ele disse: nós estamos precisando pegar um pouquinho. Olha, irmãos, pastor, pode pedir um pé? Irmãos, vamos ficar em pé. Olha, fique de pé, mas com atitude de guerreiro, de homem espiritual. Em nome de Jesus, bote sua Bíblia aí no banco, levante, dando glória a Jesus. Olha, deixa eu dizer isso aqui para você não perder, irmão. A glória de Deus está tomando conta desse lugar. Que não é meninice não, é sentimento espiritual. Olha, pastor, eu estou com medo da meninice. Tenha medo não, carne não quer dar glória a Jesus. Carne não quer orar. Carne não se alegra com o movimento espiritual. Demônio está longe daqui. Entre você ficar duro, sem dar... Porque às vezes a pessoa diz assim: eu só vou dar glória a Deus quando eu sentir. Não, irmão, você está respirando, dê glória a Jesus. Você tem vida, dê glória a Jesus. Quantos livramentos, quantas palavras de ordem. Levante assim uma mão comigo ao céu, irmão. Estou sentindo vontade de adorar a Deus. Olha que coisa bonita, pastor Osvaldo. Os crentes chorando. Aleluia, isso é glória de Deus. Entre a dureza de coração que pode levar à incredulidade, prefiro o quebrantamento. Ô irmão, se as tuas lágrimas chegarem diante de Deus, haverá um movimento na terra em teu favor. É só abrir a boca e dizer glória.
Glória, glória, glória. Pastor, como é que começa? Diga glória, 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 glória. Não é possível que você vai continuar sem dizer glória. Glória. Tem crente já entendendo o mistério. Glória, aleluia, glória, aleluia. Deixa eu ouvir. Cadê o povo barulhento de Maceió? Terabaia, queia, temúria, cante, undeia, sérvia, humúria, queia, tei. Jesus batiza com o Espírito Santo, Ele batiza esta noite. Jesus renova, Ele renova esta noite. Obreiro, o Espírito de Deus quer renovar alguém. Comunicar línguas estranhas, todos os obreiros. Aqui já vi obreiros chorando. Eu dou graças a Deus que eu estou na Assembleia de Deus. E os pastores na Assembleia de Deus falam línguas estranhas. Os pastores na Assembleia de Deus falam línguas estranhas. Eu já ouvi que começa pelo altar. Ei, cai. Irmão, eu estou sentindo algo. Nunca pensei de fazer isso, mas eu estou sentindo algo agora. Eu quero convidar o púlpito. Ô pastor, me perdoe. Eu quero convidar o púlpito da igreja, os obreiros que estão neste altar, de mãos levantadas assim para a igreja. Teremanto nequeia sérvia. Todos os santos obreiros, mãos santas para Deus. Eu nunca pensei de fazer isso, estou fazendo pelo Espírito. Olha aí, meu irmão, tem um batalhão de homens espirituais levantando as mãos para abençoar a tua vida. E impondo-lhe Paulo as mãos, falavam línguas e profetizavam. Nós estamos impondo as mãos. E agora, o mover sobrenatural de Deus vai tomar conta da Assembleia de Deus em Maceió. Agora, glória, agora, glória, agora, glória, agora, glória, agora, glória, agora. Abre a tua boca. Terabaia, Kévia, Temuri, Candemere, sai. Todos os santos obreiros, mãos levantadas. Aleluia, aleluia. Urimi, Candemaya, sai.